E se o sucesso não fosse só sorte, mas uma ciência? Uma fórmula mesmo, sabe? Que foi decifrada depois de uma jornada de 20 anos investigando a cabeça dos maiores nomes da história. Hoje, a gente vai desvendar os segredos do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, e entender como essa fórmula pode ser aplicada no nosso dia a dia. O ponto de partida da filosofia do Hill é uma ideia que parece simples, mas é, uau, super poderosa. Pensamentos se tornam materiais. O que isso quer dizer na prática? Bom, pensa só, todo prédio gigante, toda invenção que mudou o mundo, todo grande negócio, antes de virar algo real, de tijolo e cimento, nasceu como uma faísca, uma ideia na cabeça de alguém. E quando essa faísca se junta com um propósito bem definido e uma vontade de ferro, ela ganha uma força para transformar a realidade. Tá, mas de onde o Hill tirou essa fórmula? Não foi uma ideia que surgiu do nada, tipo um estalo. Na verdade, foi o resultado de uma missão épica mesmo. Foi um desafio que um dos homens mais ricos e poderosos da época lançou e que mudou a vida de um jovem repórter para sempre. Imagina a cena. É 1908. Andrew Carnegie, o rei do aço, chama um jovem repórter, Napoleon Hill, e faz uma proposta maluca. Ele disse: "Olha, vou te dar acesso aos homens mais bem-sucedidos do mundo. A condição, você vai dedicar os próximos 20 anos da sua vida para decifrar o segredo deles e não vai ganhar um tostão por isso." E o mais incrível, Hill aceitou na hora. Ele literalmente mergulhou na mente de gigantes como Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, e o resultado de tudo isso, em 1937, ele publicou o livro revelando uma filosofia de sucesso que, olha, continua atual até hoje. E o mais interessante é que a fórmula do Hill não começa com planilhas, com plano de negócios, nada disso. Ela começa aqui dentro, na nossa cabeça. O primeiríssimo pilar é o poder da mente. E a base de tudo é uma coisa que todo mundo tem, mas pouca gente sabe usar de verdade: o desejo. Mas calma aí, ele não está falando daquele, eu bem que queria. Não, não. Ele fala de um desejo ardente, quase uma obsessão. E para isso, ele criou um método de 6 passos bem práticos para transformar essa vontade em algo real. A ideia não é só sonhar, é ser específico, é definir exatamente o que se quer, o que vai ser dado em troca e, muito importante, botar uma data limite para isso acontecer. Depois é criar um plano, escrever tudo isso no papel e, essa é a parte-chave, ler essa declaração em voz alta todo santo dia, para ir programando a mente para a vitória. Beleza? Com um desejo bem definido na cabeça, qual é o próximo ingrediente? Fé. E para Napoleon Hill, fé não é ficar esperando um milagre acontecer, não. É o combustível, sabe? É o que dá vida e poder para o pensamento. É aquela certeza absoluta de que o objetivo vai ser alcançado. Essa convicção funciona como um ímã, atraindo as pessoas e as situações certas para o sucesso. Ok, mas como é que se constrói essa fé que não se abala? A ferramenta para isso é a autossugestão. É basicamente um jeito de programar a nossa mente subconsciente. Quando a gente repete aquela declaração do desejo, visualiza o resultado e sente a emoção da vitória, como se já tivesse acontecido, sabe? A gente está, na prática, hackeando o nosso próprio cérebro. A gente cria uma mentalidade que não só espera o sucesso, mas exige ele. Bom, com a mente programada para vencer, chegou a hora de construir a ponte entre a ideia e a realidade. Agora a gente entra na fase da arquitetura, digamos assim. É onde o pensamento abstrato começa a ganhar a forma de um plano de ação concreto. E a principal ferramenta para essa construção é a imaginação. O Hill chamava de a oficina da mente. É ali que os planos são criados, são forjados. E a sacada genial aqui é que a imaginação não serve só para inventar algo do zero, não. Muitas vezes as maiores inovações vêm de pegar ideias que já existem e combinar de um jeito novo, criando uma coisa totalmente diferente e revolucionária. Olha, uma ideia, por mais genial que seja, não serve para nada sem um plano bem organizado. E esse plano quase sempre vai depender da ajuda de outras pessoas. O Hill deixa isso bem claro quando ele compara as qualidades de uma liderança de sucesso, tipo ter coragem, ser firme nas decisões, com as atitudes que levam direto para o fracasso, como ter medo da concorrência ou ser desleal com a equipe. Mas a gente sabe, né? Um plano perfeito no papel é uma coisa. Outra coisa é a vida real, com todos os seus perrengues. Por isso, ele não vale nada ser um motor que empurra a gente para frente, mesmo nas tempestades. Agora, a gente vai falar sobre essa força interna, esse combustível que mantém a gente na luta quando tudo parece que vai dar errado. Uma das coisas que o Hill mais notou nas pessoas de sucesso foi o seguinte: elas tomam decisões rápido, mas demoram para mudar de ideia. Elas conseguem vencer 2 grandes vilões do progresso. O primeiro é a procrastinação
que é ficar enrolando, né? E o segundo é aquela armadilha de ficar dando ouvidos para a opinião de todo mundo e nunca sair do lugar. E quando a decisão que a gente tomou é colocada à prova, aí entra em cena a persistência. E para o Hill, persistência não é ser cabeça dura, ser teimoso, é ter força de vontade contínua. E essa força de vontade é construída em cima de 4 pilares. Primeiro, um propósito que queima por dentro. Segundo, um plano claro com ação contínua. Terceiro, uma mente protegida contra a negatividade. E por último, e isso é crucial, se aliar a pessoas que botam a gente para cima, que dão aquele incentivo. É aquela história, né? Ninguém chega no topo sozinho. E é aqui que entra um dos conceitos mais poderosos do livro do Hill, a mente mestra. Pensa assim, é como se uma terceira mente, uma mente invisível, fosse criada quando 2 ou mais pessoas se juntam em total harmonia por um mesmo objetivo. A energia e a inteligência desse grupo juntas criam uma coisa muito, mas muito maior do que a soma das partes individuais. Mas mesmo com um plano sólido nas mãos e uma mente mestra poderosa do nosso lado, ainda tem uma última fronteira para conquistar. A batalha final não é contra a concorrência, não é contra o mercado, é contra os fantasmas que moram dentro da nossa própria cabeça. O Hill mapeou direitinho os 6 fantasmas que assombram a gente e travam o nosso potencial. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica dos outros, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo de envelhecer e, claro, o medo da morte. O ponto dele é que, enquanto esses medos estiverem no controle, a nossa mente nunca vai conseguir trabalhar com toda a sua capacidade criativa. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. A indecisão é a semente do medo. Faz todo sentido, né? O medo adora a incerteza. Quando a gente fica em cima do muro sem decidir, a gente paralisa. E aí o medo cresce e toma conta. A decisão, por outro lado, é o remédio contra isso. Agora, a gente vai voltar em um dos passos da fórmula, mas não é qualquer passo. É um que o Hill considerava tão, mas tão crucial que se a pessoa dominasse ele, poderia resumir 10 anos de esforço em apenas 1. Essa é a vantagem decisiva. E aí, qual será que é esse acelerador de resultados? É o passo do conhecimento especializado. Mas muita atenção aqui. Não se trata de colecionar diplomas na parede. O tipo de conhecimento de que ele está falando é o que realmente separa os amadores dos mestres. Pensa nesse número aqui por um instante. 46%. Quase metade dos bilionários brasileiros não tem diploma universitário. Ué, mas se a faculdade não é o segredo, então que tipo de conhecimento é esse que cria fortunas de verdade? E aqui está o pulo do gato. O conhecimento geral, aquele que todo mundo tem um pouco, não tem muito valor de mercado, sabe? A grana de verdade é gerada pelo conhecimento especializado. Aquele conhecimento super focado, organizado e usado para resolver um problema específico. A questão não é saber um pouquinho de tudo, mas saber tudo sobre uma coisa só. E o grande segredo é que esse tipo de conhecimento, na maioria das vezes, não se aprende na sala de aula. Ele é construído no dia a dia, na busca por conta própria, sendo autodidata. É aquela obsessão de aprender tudo sobre um assunto, de começar a conectar os pontos de um jeito que ninguém mais está vendo. É esse processo que cria uma combinação única de habilidades, uma visão de mundo que vira o seu maior diferencial. Então, no fim das contas, a fórmula do Hill pode ser resumida em 3 pontos poderosos. Primeiro, a riqueza começa na cabeça, como um estado de espírito, uma certeza. Segundo, ela é movida por um desejo ardente e super específico. E terceiro, ela se torna real quando a gente aplica de forma inteligente um conhecimento especializado. Essa é a chave de tudo. E com isso, a gente volta lá para o comecinho. Olha que interessante. Muito, mas muito antes do Hill, o imperador e filósofo Marco Aurélio já dizia: a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Se isso é verdade, se o poder de moldar o mundo começa mesmo dentro da nossa mente, a pergunta final não é sobre a fórmula em si, mas sobre cada um de nós. O que a gente está escolhendo construir com os nossos pensamentos a partir de hoje.